Viva! Estamos de volta para mais uma aula do curso de Geometria Analítica e desta vez vamos começar a falar das formas da equação da reta. Imaginem a seguinte situação: nós temos dois pontos, o ponto A de coordenadas xa e ya, e temos o ponto B de coordenadas xb e yb. E ainda temos um ponto que nós chamamos de um ponto genérico, um ponto que se move no plano. Ok? Um ponto que se move no plano de coordenadas x e y, um ponto P. Este ponto P é um ponto que pode estar em qualquer posição desta reta, que nós vamos denotar por reta R. Ok? Nós temos esse ponto que pode estar em qualquer posição desta reta. Ele não é fixo, é um ponto que se move nesta reta. Ok? Então, se nós temos nestas condições, nós temos três pontos que estão alinhados, embora o ponto P é um ponto que está sempre a se mover ao longo da reta. Então, os três pontos estão alinhados. Ponto A, xa, ya. O ponto B, xb, yb. E ainda o ponto P, que é um ponto que está sempre a se mover ao longo da reta R. Então, se estes três pontos estão alinhados, vamos aqui impor a condição de alinhamento de três pontos que nós já vimos nas aulas passadas, impondo esta condição de alinhamento que diz que para que três pontos estejam alinhados, então é necessário e suficiente que o determinante formado pelas coordenadas deste ponto seja nulo, ou seja, o determinante deve ser igual a zero, ok? Então, se o determinante deve ser igual a zero, então significa que o ponto P, que tem coordenadas x, y, e acrescentamos a unidade, como sempre, o ponto A, que tem coordenadas xa, ya, novamente a unidade, e o ponto B, que tem coordenadas xb, yb, e novamente a unidade, ok? Então, este determinante tem que ser igual a zero. Tem que ser igual a zero. Mas nós já vimos que para resolver este determinante basta acrescentar as duas primeiras colunas do determinante, okay? Que é x, no caso x, xa, xb, constitui a primeira coluna, a segunda coluna y, ya, yb. Okay? E daqui resolvemos esse determinante como multiplicamos as diagonais principais e depois subtraímos pelo produto das diagonais secundárias, ok? Tal como já temos feito nas aulas passadas. Então, o que é que vamos ter aqui? Vamos ter x vezes ya vezes 1 é igual a x, ya. Y vezes 1 vezes xb, isto é igual a y vezes xb. 1 vezes xa vezes yb, isto é igual a xa vezes yb. Então, aqui temos este resultado para as diagonais principais. Vamos para as diagonais secundárias. Xb vezes ya vezes 1, isto é igual a xb vezes ya. Yb vezes 1 vezes x, isto é igual a yb vezes x. 1 vezes xa vezes y, isto é igual a xa vezes y, igual a zero, ok? Daqui o que é que faremos? Vamos agrupar os termos semelhantes. Reparem que nós temos x, ya, então, e temos aqui
YBX. Então, vamos por aqui menos, né, porque aqui temos um sinal negativo, YBX. Vamos buscar Y mais YXB, que é este termo aqui, YXB. Vamos aqui buscar Y também. Então, aqui Y está aqui. Né? Está aqui. Então, vamos ter menos XA, Y. Ok? O que é que sobra? Para aqui, para este primeiro parênteses, sobra este termo aqui, que é XA, YB. Para este segundo parênteses, sobra este termo aqui, que é menos XB, YA. Isso tudo igual a zero. Então, agrupando os termos semelhantes, vamos colocar em evidência o fator comum. Qual é o fator comum aqui nestes dois primeiros termos? É o x. Então, x fica em evidência, fica YA menos YB. E qual é o fator comum nestes termos? É o y. Y fica em evidência, xb menos xa. Ok? E aqui não temos fator comum. Então, se não temos fator comum, vamos apenas manter a expressão, okay? Que é xb, ya igual a zero. Ok? Então, o que é que vamos fazer de seguida? Reparem que vamos chamar este termo aqui de A e vamos chamar este termo aqui de B e vamos chamar este termo aqui de C. Ok? Feito isso, o que é que nós vamos ter? Reparem que se chamarmos isso de A, B e C, então nós teremos X, que é este X aqui, o A, então pode ficar aqui AX, mais BY, BY, mais C. Isso tudo igual a zero. Assim, temos esta expressão que representa a equação geral da reta. Equação geral da reta. Ok? Então, esta é a equação geral da reta. Mas vamos fazer aqui uma observação nesta equação. Observe. Como podemos observar aqui neste exemplo, neste esboço, neste gráfico, nós temos o ponto A e o ponto B como sendo pontos distintos. Ou seja, o ponto A é distinto do ponto B. A e B são pontos diferentes, ok? Então, se A e B são pontos diferentes, então isso nos remete à seguinte observação. Ou seja, A é diferente do ponto B. Se A é diferente do ponto B, isto significa o quê? O que é que isto significa? Significa que esta diferença aqui nunca é nula. Ou seja, YA menos YB também é sempre diferente de zero. Ou seja, vai ser diferente de zero. Ok? YA menos YB vai ser diferente de zero pelo facto de A e B serem distintos. Se A e B são distintos, isso significa que YA menos YB é distinto de zero, porque YA é distinto de YB. Então, A também é distinto de zero. O mesmo acontece com XB menos XA. Também vai ser distinto de zero, porque XA é distinto de XB. Então, B também vai ser distinto de zero. Ok? O que é que podemos dizer? O que queremos dizer com isso? Queremos dizer que toda a equação da reta pode ser expressa nesta forma aqui, pode ser expressa nesta forma, né? Nesta forma da reta, pode ser expressa nessa forma. Só que
A e B e C não podem ser igual a zero simultaneamente. Não podem ser igual a zero simultaneamente. Ok? Não podem ser igual a zero simultaneamente. Ok? Vamos ver algum exemplo. O primeiro exemplo que nós temos aqui, nós temos o ponto A e o ponto B e queremos obter a equação da reta que passa pelo ponto A e pelo ponto B. Ou seja, é simples. Nós temos o ponto A, 1, 2, temos o ponto B, 2 e 0, e queremos escrever a equação da reta, a reta R, que passa pelos pontos A e B. Qual seria essa equação? Fácil, basta considerarmos então o determinante formado por esses pontos, mais um ponto genérico, que é um ponto de coordenadas P, Px, Y, deve ser igual a zero. Ou seja, ponto genérico xy, ponto A, 1, 2, 1, ponto B, 2, 0, 1. Então isto tem que ser igual a zero. Tem que ser igual a zero. Então, como tem que ser igual a zero e nós vamos ter que resolver o determinante, para resolver este determinante, o que é que fazemos? Então, apenas acrescentamos duas colunas, acrescentamos as duas primeiras colunas e multiplicamos as diagonais, né? Como já temos feito nas aulas passadas. Então, vamos ter x vezes 2 vezes 1, 2 vezes x, y vezes 1 vezes 2, 2 vezes y, 1 vezes 1 vezes 0, 0, menos, agora para as diagonais secundárias, fazemos o mesmo para as diagonais secundárias, temos 2 vezes 2 vezes 1, 4, 0 vezes 1 vezes x, 0, 1 vezes 1 vezes y, igual a 0, ok? Então, que nos resta? Resta-nos apenas 2x mais 2y menos 4 menos y, que será igual a 0. Logo, teremos 2x menos, ou seja, mais y, né? Mais y, porque temos que subtrair 2y menos y, ok? E menos 4 igual a 0. Logo, esta é a equação da reta, que passa pelos pontos A e B, ok? Está assim resolvido o problema. Vamos ver um segundo exemplo, tá? Vamos ver um segundo exemplo. Deixa eu só apagar aqui para explicar com mais detalhes como foi feito este exercício, ok? O exemplo diz o seguinte: considerando um triângulo com vértices A, B e C, determinar a equação geral da reta que contém um ponto médio do lado AB e o vértice C. Okay? Então, nós vamos determinar a equação da reta que contém o ponto médio do lado AB e o vértice C. Então, nós temos já aqui o ponto A de coordenadas 2 e 2, está aqui representado na figura, ponto A de coordenadas 2 e 2. Temos o ponto B de coordenadas 2 e 4, também está aqui representado na figura, o ponto B de coordenadas 2 e 4. Ainda temos o ponto C de coordenadas 4 e 1, e também está aqui representado na figura o ponto C de coordenadas 4 e 1.
ok? Nós queremos determinar uma reta R que passa pelo ponto M e o ponto C. Mas quem é M? M é o ponto médio do lado AB deste triângulo formado por esses três pontos. Então, o ponto M é o ponto médio do lado AB. Como o ponto M é o ponto médio do lado AB, nós sabemos que este ponto vai ser dado pelas coordenadas XA mais XB sobre 2, YA mais YB também sobre 2. Ok? Então fica fácil agora. Então, quem será esse ponto médio do lado AB? O ponto médio do lado AB vai ser XA. Quem é XA? XA é 2. Aqui XA representado é 2. Mais XB. XB também é 2, que é a abscissa do ponto B, sobre 2. YA. YA está aqui, é 2, também que é a ordenada do ponto A, 2. YB é 4, que é a ordenada do ponto B, 4. Então temos aqui sobre 2. Então vamos ter 2 mais 2, 4. 4 dividido por 2 é 2. Então já temos a abscissa do ponto médio, é 2. 2 mais 4, 6. 6 a dividir por 2 é 3. Então já temos a ordenada do ponto médio. Então está constituído assim o ponto médio do segmento AB, okay? Que é este ponto aqui na figura. Se olharmos para a figura, poderíamos facilmente determinar este ponto, né? Poderíamos facilmente, afinal de contas, todos os pontos desta reta aqui, né, as abscissas para esta reta, são 2, é 2 apenas. Qualquer ponto nesta reta aqui, determinada pelos pontos A e B, sua abscissa vale 2. E a ordenada vai valer 3, porque o ponto médio, né, o ponto médio, aqui nós temos 4 e 2, o médio entre 4 e 2 é 3. E poderíamos facilmente, olhando só para o gráfico, determinar o ponto médio. Mas temos que seguir estes procedimentos para que vocês consigam compreender. Então, temos o ponto médio e temos o ponto C. Tendo o ponto médio e o ponto C, conseguimos determinar a equação da reta que passa pelo ponto M, que é o ponto médio, e o ponto C. Então, nós queremos determinar esta equação, a equação desta reta aqui. Equação desta reta. Então, para tal, o que é que fazemos? Repito, basta usarmos a condição de alinhamento entre três pontos. Tá? Então, consideramos um ponto genérico que é XY. Tá? Nós temos o ponto C, temos o ponto M. Consideramos o ponto genérico XY. E daí vamos ter o ponto X, Y, o ponto genérico que se move ao longo da reta. Temos X, Y e 1. Deixa só apagar para voltar a escrever. Ok. Então, consideramos o ponto genérico e vamos impor a condição de que o determinante formado por estes três pontos deve ser igual a zero. Então, temos o ponto genérico XY, que é a unidade. Temos o ponto M, que é o ponto médio, que é este ponto aqui, que tem coordenadas 2 e 3, pois a unidade. E ainda temos o ponto C, que é este ponto aqui, que tem coordenadas 4 e 1. 4, 1. E depois a unidade. Então, nós vimos que este determinante tem que ser igual a zero. Como o determinante tem que ser igual a zero, o que é que nós faremos? Para resolver o determinante, já vimos que temos que acrescentar as duas primeiras colunas e
multiplicar as diagonais. Multiplicar as diagonais, somar o produto das diagonais principais e subtrair as diagonais secundárias. Ok? Tudo como já temos feito nas aulas anteriores. Então, o que é que vamos ter aqui? X vezes 3 vezes 1 dá 3x. Y vezes 1 vezes 4, isso dá 4y. 1 vezes 2 vezes 1, isto dá 2. Menos, vamos para diagonais secundárias. 4 vezes 3 vezes 1 é 12. 1 vezes 1 vezes x é x. 1 vezes 2 vezes y, 2y igual a 0. Deixa eu apagar isso. Ok. Então vamos lá. O que é que nos sobra aqui? Vamos agrupar os termos semelhantes. Temos 3x. Aqui temos x com sinal negativo, fica menos x. Depois mais 4y. Aqui temos y com sinal negativo, fica 2y, menos 2y. Aqui temos 2 menos 12 igual a 0. Então 3x menos x é igual a 2x. Ok? 4y menos 2y, isso é igual a 2y. E 2 menos 12, isso é igual a menos 10, igual a 0. Então temos assim esta equação da reta, porém ainda esta equação pode ser reduzida, porque tanto o valor de A, o valor de B e o valor de C, elas são divisíveis por 2. Então vamos dividir a expressão toda por 2. Então, se dividirmos a expressão toda por 2, o que é que nós vamos ter? Vamos ter 2x mais 2y menos 10 igual a 0. Tudo ele a dividir por 2. Ou seja, aqui dividindo por 2, aqui dividido por 2, aqui dividido por 2, aqui dividido por 2. Tá? Então, o que é que sobra? 2 a dividir por 2 é 1, então fica x. 2 a dividir por 2 é 1, então fica y. 10 dividido por 2, isto dá 5. E 0 por 2 é 0. Então, assim temos a nossa equação geral da reta que o exercício nos pede. Ok? E até o próximo vídeo. Bons estudos!